A Hora do Pesadelo é um filme de terror lançado em 1984. A trama segue um grupo de adolescentes que são assombrados por um fantasma vingativo chamado Fred Krueger. Fred foi um assassino de crianças que foi queimado vivo pelos pais das vítimas. A Hora do Pesadelo começa com um grupo de adolescentes que estão sendo assombrados em seus sonhos por um homem com garras afiadas, suéter listrado e um rosto desfigurado. Esse homem é Fred Krueger, um assassino que foi queimado vivo pelos pais das crianças que ele matou. Agora, ele busca vingança assombrando seus sonhos e matando-os de maneiras horríveis. A protagonista do filme é Nancy, uma adolescente que começa a ter pesadelos com Fred. Ela descobre que seus amigos também estão sendo assombrados pelo mesmo homem em seus sonhos e juntos eles tentam descobrir uma maneira de pará-lo. Nancy começa a investigar a história de Fred e descobre que ele foi morto pelos pais das vítimas que ele matou, mas agora ele está de volta para se vingar de seus filhos em seus sonhos. Ela decide enfrentá-lo e tentar acabar com o ciclo de terror que está assombrando a cidade. A partir daí, o filme se desenrola em uma série de cenas assustadoras e aterrorizantes, onde Fred continua a perseguir os adolescentes em seus sonhos. Nancy é determinada a vencer a batalha final contra ele e acaba descobrindo uma maneira de enfrentá-lo cara a cara. No clímax do filme, Nancy entra no mundo dos sonhos de Fred e o confronta diretamente. Ela consegue trazê-lo para o mundo real, onde seus amigos o enfrentam em uma luta final. Nancy usa sua inteligência e engenhosidade para derrotar Fred de uma vez por todas. Em resumo, A Hora do Pesadelo é um clássico do gênero de terror que se concentra em Fred Krueger, um assassino em série que aterroriza adolescentes em seus sonhos. O filme é uma história de sobrevivência e luta contra o mal, e é um dos filmes mais icônicos e influentes do gênero. Ao longo dos anos, foram lançados 7 sequências de A Hora do Pesadelo, além de um remake em 2010. Cada filme expande o universo de Fred Krueger e apresenta novos personagens e histórias. Embora nem todos os filmes tenham sido bem recebidos pela crítica, alguns se destacaram por sua qualidade e contribuição para a franquia. Em minha opinião, os 2 melhores filmes da franquia, A Hora do Pesadelo, são A Hora do Pesadelo 3, Os Guerreiros dos Sonhos, 1987, e A Hora do Pesadelo 4, O Mestre dos Sonhos, 1988. Ambos foram bem recebidos pela crítica e pelos fãs. A Hora do Pesadelo 3 continua a história de Nancy Thompson, que agora trabalha em um hospital psiquiátrico e ajuda um grupo de pacientes a enfrentar Fred em seus sonhos. O filme tem um tom mais leve e é mais aventuresco do que os anteriores, mas ainda mantém o elemento de terror que tornou a franquia famosa. Já em A Hora do Pesadelo 4, a história segue Kristen, que retorna do filme anterior, e seus amigos enquanto lutam contra Fred. O filme é um dos mais criativos da franquia em termos de mortes elaboradas e efeitos especiais. Além disso, a trilha sonora do filme é icônica, com a música Dream Warriors, do Dokken sendo um destaque. Outros filmes da franquia, como A Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Fred 1985, e A Hora do Pesadelo 5, O Maior Horror de Fred 1989, não foram tão bem recebidos pela crítica. No entanto, a franquia continuou a ser popular entre os fãs do gênero de terror e deixou um legado duradouro no cinema. Em resumo, a franquia A Hora do Pesadelo é uma das mais icônicas e influentes do gênero de terror. Embora nem todos os filmes tenham sido bem recebidos pela crítica, há alguns que se destacam como contribuições valiosas para a franquia. 5 fatos chocantes que você não sabia sobre A Hora do Pesadelo. O personagem de Fred Krueger foi inspirado em uma experiência real. O criador da franquia, Wes Craven, teve a ideia para o personagem de Fred Krueger depois de ler um artigo sobre um grupo de refugiados do Camboja que tiveram pesadelos recorrentes depois de fugirem da guerra. Um dos refugiados acabou morrendo de um pesadelo enquanto dormia. 2. O papel de Fred Krueger foi originalmente oferecido a David Warner, antes de Robert Englund ser escalado para o papel icônico de Fred Krueger. O ator David Warner foi oferecido o papel, mas ele recusou. Warner mais tarde disse que se arrependeu da decisão, já que a franquia se tornou tão popular. 3. A música tema de A Hora do Pesadelo foi criada em apenas uma noite. A trilha sonora de A Hora do Pesadelo foi criada pelo compositor Charles Bernstein em apenas uma noite. Ele utilizou instrumentos como garfos e lixas para criar sons que adicionassem ao clima do filme.
4. Johnny Depp fez sua estreia no cinema em A Hora do Pesadelo, o ator. Johnny Depp fez sua estreia no cinema como Glenn, o namorado da personagem de Heath Ledger, em A Hora do Pesadelo. Ele originalmente foi para o teste com um amigo, apenas para apoiá-lo, mas acabou sendo escalado para o papel. 5. Há um crossover entre A Hora do Pesadelo e Sexta-feira 13, em 2003, foi lançado um filme chamado Fred vs Jason, que colocou os dois vilões do terror um contra o outro. O filme foi um sucesso de bilheteria e é um exemplo raro de um crossover entre duas grandes franquias de terror. Espero que tenha gostado da história. Para finalizar, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo e compartilhá-lo com seus amigos que também são fãs de filmes de terror. E se tiver alguma sugestão de vídeo, deixe nos comentários abaixo. Até a próxima!